Fala meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Se você está depositando seu tempo e a sua atenção aqui, eu sinto uma responsabilidade muito grande sobre isso, tá? Então, o compromisso que eu tenho com você sempre vai ser com a qualidade da informação que eu vou te passar. Turma, hoje... Cara, hoje tá tudo bagunçado. O ambiente tá diferente, eu não estou em casa. Não estou gravando vídeo no momento e sempre no horário que eu costumo gravar, porque geralmente funciona assim. Eu acordo segunda-feira, e aí segunda-feira geralmente eu acordo um pouco mais cedo justamente pela gravação. Então eu acordo por volta das 4, e aí eu pego meu café, eu faço meu café, eu vou pro computador, vou ler, pra mim conseguir processar um pouco as coisas antes de abrir a câmera e começar a gravar. E aí, tipo, sei lá, por volta de umas 5h30, 6 horas é quando eu pego o celular e eu começo a gravar. Geralmente é o tempo que eu paro pra pensar também, sabe, em alguma coisa, em como que eu vou falar o vídeo, como que eu vou fazer o vídeo. E aí eu consigo desenvolver alguma ideia e gravar conteúdo. Mas hoje acabou que fugiu um pouco da rotina. Não porque eu acordei fora do horário, eu acordei no mesmo horário, porém a gente ficou sem internet de novo. No vídeo passado eu tinha comentado com vocês que eu tava sem internet, e aí acabou que a gente ficou sem internet de novo, e eu tive que correr aqui pra minha mãe. Mas acabou que no período que eu gravo ali, ficou um pouco difícil, porque a Camila tinha compromisso logo cedo, e aí eu tive que ficar com o Gui por uma parte do tempo ali, aí ele tinha acabado de acordar, obviamente eu não conseguiria gravar o vídeo. Enfim, aí acabou que eu tive que correr aqui pra minha mãe depois, aí eu tive que adiantar algumas coisas que eu tinha que fazer, porque logo cedo eu tive uma reunião 8 horas da manhã, e aí eu tive que fazer algumas coisas, enfim. E só me sobrou um tempo, e não digo tempo talvez de mão de obra assim, mas talvez um tempo pra pensar também sobre vídeo, agora no período da tarde, que já é 3 horas da tarde, tá? Então foi agora que eu consegui parar, pensar e vir aqui pra seguir com o compromisso que a gente tem, que é de um vídeo por semana, né? Compromisso que eu faço com... que eu fiz comigo mesmo, na verdade, de produzir pelo menos um vídeo por semana aqui no canal. Mas, cara, foi bom tudo isso ter acontecido, por quê? Porque eu tinha pensado em desenvolver, em falar sobre um tema, só que acabou que aconteceu uma coisa hoje cedo e que foi muito interessante. E aí eu falei, velho, eu acho que por estar tão fresco na cabeça, por ter acontecido hoje cedo, e por eu estar conseguindo pensar um pouco mais nisso, eu acho que faz mais sentido eu dar um pouco mais de prioridade e falar sobre esse tema. Eu não sei se eu consigo formular basicamente num tema, mas eu vou explicar o contexto e aí vocês vão conseguir entender. E vocês vão talvez compreender um pouco da importância disso, tá? Mas de resumo, cara, eu comecei a fazer parte de um novo projeto na semana passada. Hoje completa uma semana. E o projeto em si, ele tem uma... Ele basicamente... Eu acho que começou agora, acho que não tinha essa dinâmica, mas começou uma dinâmica de o quê? De o time inteiro se reunir, e aí, por exemplo, a gente se reúne numa call, etc, faz a questão dos alinhamentos e tudo, mas é uma dinâmica onde que cada um que tá dentro do projeto ali tem que vender o projeto para um suposto cliente, sabe? Então a gente tem os responsáveis pelo projeto, os responsáveis eles olham pra gente, e tem pessoas de determinadas áreas, tem os designers, tem o suporte, tem os cops, tem todo mundo, e eles olham um para um e eles falam, cara, me venda esse produto, me venda o produto que a gente vende, me venda a plataforma que a gente vende, me vende a ferramenta que a gente entrega. Por quê? Porque eles querem saber, de uma maneira mais geral assim, qual que é a percepção de cada um sobre o produto em si, sabe? E, cara, eu nunca tinha feito essa dinâmica, tá? Eu só tinha visto essa dinâmica, por exemplo, em filmes. Então a gente tem o Lobo de Wall Street, que tem essa cena que é muito marcante, né? Dele pegar uma caneta e dele falar, me vende essa caneta, aí ele explicar a questão de oferta e demanda, esse tipo de coisa. Mas eu nunca tinha feito na prática, foi muito interessante. E eu fiquei pensando muito sobre isso. E eu comecei a pensar sobre a importância que existe em a gente ser muito bem contextualizado e muito bem informado sobre o que a gente faz. Porque geralmente assim, a gente tem a nossa função, né? Então eu, William, tenho a minha função como copywriter, tem o rapaz que ele tem a função como suporte, tem o rapaz que tem a função como designer, mas além da nossa especialidade em si e além daquilo que a gente costuma fazer, a gente tem que ter um pouco mais de contextualização, um pouco mais de... Um pouco não, a gente tem que estar 100% contextualizado e muito bem informado sobre o que a gente vende, né? Porque a gente tem as nossas capacidades individuais com relação às nossas atividades, à nossa profissão, e a gente tem aquele conhecimento à parte desse produto ou desse serviço que a gente trabalha e que a gente vende. E, cara, é muito importante a gente ter muito bem alinhado isso, sabe? E essa dinâmica, ela me fez pensar muito porque, por exemplo, meio que me colocou numa situação... Eu consegui dar uma resposta que não foi uma resposta ruim, não foi uma resposta muito fora do que basicamente é o produto em si, por mais que eu esteja muito pouco tempo no projeto, uma semana, mas eu sinto que poderia ser muito melhor. E eu sinto que poderia ter sido muito melhor, literalmente, porque se eu tivesse um pouco mais de informação com relação ao produto. Mas essa consciência de ter um pouco mais de informação sobre o produto em si que você está vendendo foi uma coisa que eu tive um pouco antes,
Então, já tem uma semana que eu tô no projeto, mas eu já consegui, nesse meio tempo, consumir algumas informações sobre o produto em si, meio que isso facilitou também eu dar a resposta. Mas, eliminando tudo isso que eu falei, que só foi um parênteses, é interessante a gente fazer essa dinâmica, porque a gente para pra pensar em como a gente é muito mal informado com relação àquilo que a gente vende, talvez, sabe? Então, às vezes, a gente é muito acostumado a criar copies, a gente é muito acostumado a atender um cliente, a gente é muito acostumado a produzir arte, a gente é muito acostumado a fazer o que quer que seja que você faça dentro de um projeto, mas a gente deposita muito pouco tempo e talvez muita pouca atenção de forma muito ativa, tentando entender sobre o mercado e tentando entender sobre o produto em si, sabe? Geralmente, e eu digo isso porque desde que eu tô no digital, desde que eu presto serviço aqui no digital, não somente no digital, mas desde que eu me entendo por gente, desde que eu comecei a trabalhar, eu sempre fui muito assim. Eu sempre recebi todo tipo de informação que eu tinha com relação àquilo que eu estava fazendo, sempre foi de uma maneira muito passiva, eu sempre recebia isso. Eu nunca ia atrás de uma maneira muito ativa, sabe? Então, cara, eu tô trabalhando em um nicho de, sei lá, um nicho de finanças. Então, eu vou de maneira ativa estudar sobre o nicho de finanças, sobre o mercado de finanças. Eu vou de maneira muito ativa. É que eu sou muito suspeito, eu sou um pouco suspeito para falar sobre isso porque eu sou copy, então o copy naturalmente ele tem um pouco mais desse manejo, mas de uma maneira geral, é muito difícil de uma maneira ativa a gente ir atrás disso, a gente buscar saber, trazer um pouco mais de informação e se contextualizar mesmo um pouco mais sobre isso, sabe? E a gente não fazer isso é um comportamento muito comum, é uma coisa que a gente não tem ah, tanto costume de fazer, mas, cara, fazendo essa dinâmica hoje eu percebi como que é importante isso. E como que isso deveria ser, não sei se muitas pessoas devem fazer isso, mas deveria ser meio que de maneira obrigatória. Cada uma das pessoas que estão ingressadas no projeto fazer isso, sabe? Ser um pouco mais ativo com relação a essa busca, ser um pouco mais conscientizado com relação àquilo que você está vendendo. Não somente sobre aquilo que você está vendendo com relação. Deixa eu abrir a porta porque tá calor. Não só mais contextualizado sobre o produto, sobre esse tipo de coisa, mas também sobre o mercado em si, sabe? Porque você sendo um pouco mais informado com relação a isso, você tendo um pouco mais de informação sobre aquilo que você faz, acaba que você consegue desenvolver muito melhor o seu trabalho, né? Então você consegue fazer atividades que é, tenha muito menos refação, atividades que quando você manda para aquela pessoa que está te supervisionando, por exemplo, ela minimize muito o ponto de contato dela com aquele material para ela revisar, para ela corrigir, para ela fazer esse tipo de coisa, e você consegue ter uma performance muito melhor. E você fazendo bons materiais, você conseguindo atender muito bem o cliente, você conseguindo fechar a venda, você conseguindo bater meta, esse tipo de coisa, obviamente você é beneficiado, né? Então, além de você reconhecer, você ter um reconhecimento bom ali dentro daquilo que você está fazendo, tanto pelas pessoas que estão ali, como de uma maneira mais geral, você consegue performar muito melhor, simplesmente pelo fato de que você, de uma forma mais ativa, começou a buscar um pouco mais de informação sobre isso, sabe? E eu percebi e eu reforcei muito, muito hoje essa dinâmica, sabe? Então, puta, beleza, eu estou num projeto, que eu estou fazendo esse serviço, eu sou um suporte, eu sou uma pessoa que faço as artes, eu sou um designer, não sei o quê. Eu tenho que ter a minha atividade central, eu tenho que ter a atividade que obviamente vai demandar a maior parte do meu tempo, que vai ser eu estar ali trabalhando, eu estar ali fazendo, eu estar ali entregando a minha mão de obra, sim, mas de uma maneira não tão passiva, mas eu vou tentar ao máximo de uma maneira ativa, uma, duas vezes por semana que seja, tentar buscar mais informações com relação a esse produto, com relação a esse serviço, porque eu sei que isso vai me ajudar muito mais no desenvolvimento do meu trabalho, sabe? E, obviamente, você tendo uma performance melhor no seu trabalho, você vai ganhar muito com isso, tá? Então, a gente não precisa entrar no que você ganha, no que você não ganha, porque acaba sendo muito óbvio, né? Talvez você ganhe uma promoção, talvez você ganhe um reconhecimento financeiro com relação a isso, esse tipo de coisa. E sem contar também com o desenvolvimento que você tem dentro de você mesmo, né? Então, você se mantém muito mais informado com relação a isso e isso facilita uma série de outras coisas. Mas, cara, é uma dinâmica que eu fiquei pensando muito sobre isso, eu achei muito interessante, eu achei uma coisa que é muito válida. E eu pensei em trazer isso daqui, por quê? Porque é uma coisa que eu vou começar a reforçar ainda mais em mim. E é uma coisa que eu acho que vale muito a pena ser repassada, sabe? Porque tem muitas pessoas aqui que, muitas assim, teve umas 4 ou 5 pessoas que já falaram comigo que também trabalham no digital, também prestam serviço no digital, mas eu acho que isso não se aplica somente ao digital. Então, por exemplo, se você, sei lá, não tem como exemplo, cara, é muito difícil saber do que você trabalha, do que você quer seja o canal aqui tem de profissão, mas se você tem qualquer tipo de outro emprego, independente do que seja, cara, se você for uma pessoa muito bem informada com relação àquele produto que você tem, você vai conseguir vender melhor aquele produto. Vendendo melhor aquele produto, você vai conseguir ter uma performance melhor. E, dado isso, vai ser as consequências que a gente já acabou citando aqui, né? Mas, cara, eu queria trazer esse ponto. Eu acho que é uma coisa muito interessante. Eu acho que é uma conscientização muito importante, tá? A gente ter isso. É meio que não é uma obrigatoriedade, tá? Mas é uma atividade extra,
uma tarefa de casa, que caso você faça, e eu vou começar a fazer de forma muito mais ativa agora, depois que eu tive um pouco mais desse contato, eu acho que é uma coisa que pode, que vai permitir com que você tenha muito mais acessos. Permitindo que você tenha mais acesso, você vai conseguir ter uma evolução muito mais rápida, tá? E quando a gente fala de, cara, a gente trabalhar todos os dias, a gente ser muito intenso, você trabalha pelo menos, sei lá, 5, 6 vezes por semana, vamos usar como exemplo, que é o tempo e a quantidade de dias que uma pessoa comum trabalha. Você fazendo isso todos os dias, você tendo cada vez mais contato com aquele mercado, com um monte de informações que você está indo em busca de uma forma um pouco mais ativa, esse tipo de coisa, você vai conseguir ter um desenvolvimento muito melhor, tá? E tendo esse desenvolvimento melhor, você vai conseguir crescer muito mais. E isso é muito interessante, tá? Então, a grande lição não é dessa vez ser um pouco mais intenso, dessa vez ser um pouco mais frequente, dessa vez você ter um pouco mais de profundidade de conhecimento e alguma coisa nesse sentido. Mas sim da gente parar e pensar que buscar informações de maneira um pouco mais ativa com relação àquilo que a gente está vendendo, com relação com aquilo que a gente está trabalhando, é uma ideia muito válida, é uma coisa que pode acrescentar muito na nossa vida e agrega muito também com relação àquilo que a gente está vendendo, com aquilo que a gente está trabalhando em si, tá? Então eu fiquei pensando muito sobre isso. Eu acho, talvez esse vídeo nem seja um vídeo tão informativo, mas talvez seja um vídeo só meio que com desabafo assim mesmo, sabe? Meio com, caramba, eu tava pensando nisso e eu achei muito interessante compartilhar com vocês, então talvez não tenha alguma coisa de aprendizado muito mais prático, mas é uma coisa que eu acho muito interessante e que vale compartilhar com você, vale compartilhar com você que também presta serviço, com você também que tem o seu produto, que venda da maneira que seja, que é uma coisa muito interessante da gente pensar, tá? E voltando, obviamente, é natural que, por exemplo, talvez a função que você esteja, talvez o que você faça, você tenha um pouco mais desse... de maneira um pouco mais natural isso, como no meu caso, tá? Eu sou copy, então naturalmente eu preciso buscar mais informações sobre o cliente, naturalmente eu preciso buscar mais informações sobre o mercado, porque quando eu vou desenvolver qualquer tipo de texto, qualquer tipo de página, esse tipo de coisa, eu tenho muito aquela questão da comparação, né? Então a gente precisa ter muita consciência do que o outro produto tem, do que o nosso cliente ele tá tendo contato fora do mercado, do que ele vai ter contato com a gente. Porque a todo momento a pessoa, a depender do nível de consciência da pessoa, ela vai estar num estágio muito de comparação. Então ela vai ver um produto, automaticamente ela vai comparar com aquele outro produto que que ela já viu, sabe? Então como que eu trabalho melhor esses elementos de comparação para que eu consiga ser a pessoa que ela vai tomar a decisão de comprar o meu produto, comprar o meu serviço, esse tipo de coisa, sabe? Então naturalmente eu tenho que ir em busca dessas informações de forma mais ativa. Mas talvez ir em busca dessas informações mais ativa faça parte daquele tempo de trabalho que eu estou executando e não fora daquele tempo. E quando eu digo fora daquele tempo, por exemplo, não é você, sei lá, ficar ativo no computador, esse tipo de coisa. Você pode fazer também, mas não precisa ser necessariamente assim. Mas, sei lá, se você vende, sei lá, cara, você atende um cliente que é de nutrição, por exemplo, e você deposita X horas por dia trabalhando naquele projeto. Comece a seguir pessoas que falam sobre nutrição, mesmo que você seja a pessoa que trabalha com suporte. Porque, por exemplo, você vai começar a ter contato com as dúvidas mais comuns que as pessoas mandam para esses influenciadores maiores que você começou a seguir. Então você vai conseguir correlacionar as dúvidas que essas pessoas têm com relação das dúvidas dos clientes dos produtos que você atende, que você vende. E você vai conseguir ter, começar a ter muito mais contato, sabe? Então você começar a seguir essas pessoas, você de alguma forma, se possível, começar a assistir vídeos, talvez ter um pouco mais de contato com outras pessoas que também falem sobre o tema, são coisas muito interessantes. É aquilo, não vai ser um trabalho tão intenso, tão ativo quanto o trabalho que você está fazendo ali todos os dias, mas é um deverzinho de casa que eu acho que faz muita diferença e é uma coisa que mexeu muito comigo, tá? E que eu tenho certeza que eu conseguiria dar uma resposta... Eu não acho que a minha resposta foi ruim, e a resposta de ninguém que estava dentro do projeto foi resposta ruim, todo mundo deu uma resposta muito boa, mas comparado com as pessoas que estavam dentro do projeto, que são pessoas que já estão mais tempo no projeto, esse tipo de coisa, eu me senti incomodado, porque eu acho que eu poderia ter sido melhor. Mas eu tenho que levar em consideração também que eu estou apenas uma semana no projeto e o projeto é composto por pessoas que já estão mais tempo, né? Mas... Enfim, mas sabe aquela inveja positiva de você ver a pessoa falando assim, caramba, essa pessoa tá muito bem informada com relação ao produto? Eu quero ser assim. E eu sei que eu consigo ser assim, eu consigo ser tão bem informada quanto ela também, se eu buscar de maneira mais ativa, sabe? Não de uma maneira tão passiva, não ficar só passivo com relação àquelas informações e esse tipo de coisa. Então, ser um pouco mais ativo, né, com relação a essa busca, eu tenho certeza que me aproxima ainda mais de uma boa resposta, de uma boa justificativa, de uma boa venda, quando eu vou fazer uma boa venda desse produto ou serviço que eu esteja vendendo, tá? Mas, turma, é isso, tá? Esse provavelmente não foi... Foi um vídeo totalmente aleatório, e quando eu digo aleatório eu digo com relação tanto a... por exemplo, a questão do formato em si, então é um formato totalmente diferente do que a gente costuma fazer, e diferente também com relação ao cronograma, né? Então, geralmente, cara, eu acordo cedo, então eu tô com a cabeça vazia, eu não consumi nada de informação, não consumi nenhum tipo... Além da leitura que eu tô fazendo ali, que é mais uma coisa de me ativar, assim.
Então, geralmente, eu sinto que eu consigo performar muito melhor, assim, sabe? Eu consigo fazer uma união de ideias melhor, tô com a cabeça mais vazia, esse tipo de coisa, e acaba influenciando um pouco. Mas, pra não faltar com o nosso compromisso, e como a gente tá aqui pra trazer um pouco desses aprendizados que eu venho tendo no decorrer de todo o trabalho, de tudo que eu vou fazendo, acabou que a gente seguiu aqui com esse compromisso, fechou? Mas eu prometo que na semana que vem eu vou me planejar melhor e a gente vou conseguir trazer um conteúdo que seja um pouco mais adequado no sentido que a gente já, comparado com o que a gente já costuma vir fazendo, beleza? É isso, tenha uma ótima semana, tá? Que você faça uma ótima semana, que você consiga alcançar tudo que você planejou pra si e vamos nessa, tá? Até mais, falou!